Quer saber a estrutura de uma contestação trabalhista? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou apresentar para vocês os tópicos mais importantes da defesa em uma ação trabalhista. E se esse tipo de conteúdo é útil para você, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e continua me acompanhando por aqui. Autores de referência da nossa aula de hoje: o livro de prática trabalhista do professor Vitor Hugo Nazário Stucci. Vou colocar o link aqui embaixo, é uma obra adequada para o exame da OAB, para a prática mesmo. Então, se você tiver o interesse em conhecer melhor a obra e adquirir, é só clicar neste link. E eu utilizei também o curso de prática trabalhista da professora Márcia Sanz Berman. Ela tem uma excelente obra, né, que ela organizou juntamente com outros professores, analisando, né, de forma crítica alguns aspectos da reforma trabalhista. Ela traz uma perspectiva interessante. Vou colocar aqui tanto a indicação do curso quanto do livro, né, dessa obra organizada por ela, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais do trabalho desta autora. Então, pessoal, o que você precisa saber, né, sobre a contestação trabalhista? O direito de defesa, ele é garantido constitucionalmente, né, pelo artigo 5º, inciso 55 da nossa lei maior, que diz que aos litigantes, né, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, né, de um modo geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como os meios e recursos a ela inerentes. Então, a contestação, né, é um meio pelo qual a parte reclamada ela apresenta sua defesa. É por meio da contestação que ela vai alegar, né, que ela vai impugnar todas as acusações, né, todas as alegações, na verdade, feitas pela parte reclamante. O professor Vitor Hugo Nazário Stucci, ele define que a contestação no processo do trabalho, né, ela encontra fundamento legal no artigo 847 da CLT, a nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, e o artigo cumulado com o artigo 336 e seguintes do Código de Processo Civil. Antes da reforma, né, trabalhista, aí do fim de 2017, não havia previsão expressa na lei sobre a juntada da contestação escrita, embora ela ocorresse naturalmente, né, pelo costume. Agora, há previsão expressa, né, apenas referendando o que já ocorria, sobre a juntada de contestação por escrito no processo, nos termos do 847, parágrafo único da CLT. Então, hoje, pessoal, a gente tem duas formas de fazer a juntada dessa contestação em uma ação trabalhista, né? De forma escrita, por meio do processo judicial eletrônico, né? Até antes da ocorrência aí da primeira audiência do processo, ou da única audiência, né? Se for rito sumaríssimo, audiência una. E oralmente, a gente vai ver que a CLT dá um prazo aí de 20 minutos para que seja feita essa defesa. A defesa oral, ela é menos comum na prática é mais comum a escrita. Então, o artigo 847 da CLT, só analisando, ele diz para nós o seguinte: não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa após a leitura da reclamação, quando essa não for dispensada por ambas as partes, 847 da CLT. Parágrafo único, a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico, né, o PJE, até a audiência. E aí é adequado que o advogado ele se programe para fazer essa juntada um pouco antes, né? Eu já vi advogado de faltando aí 1 hora, 2 horas para a data da audiência, dele tá lá no PJE, né, para o horário da audiência, perdão, fazendo a juntada da defesa ali no desespero. Então, o ideal é você se programar para juntar, assim, quem sabe, né, umas 48 horas, até 24 horas antes, mas até a data da audiência, né, ele pode juntar de acordo com a CLT. Então, uma outra questão que vocês precisam saber sobre a contestação, né, é que ela deve seguir 2 princípios aí que são importantes para nós. O primeiro é o princípio da eventualidade.
Quando o advogado da reclamada elabora a sua contestação, ele deve contestar absolutamente tudo que está sendo alegado, né, pelo reclamante na inicial. Então, você pode inclusive formular teses contraditórias entre si na defesa pelo princípio da eventualidade. Então, por exemplo, você alega que não havia a existência do vínculo empregatício, mas na remota hipótese do juiz entender que havia vínculo empregatício, que este era só de meio período, não era do horário integral. Então, pelo princípio da eventualidade, tudo que está sendo alegado contra a reclamada na inicial, né, na reclamação trabalhista, deve ser objeto aí de contestação pelo advogado, que pode, inclusive, elaborar teses de defesa contraditórias para, caso uma não seja aceita, o juiz considerar a outra. E o princípio da contestação específica significa dizer que todos os tópicos da reclamação devem ser contestados individualmente, um por um, porque, como regra, né, não é admitida a defesa ampla, genérica. Por exemplo, a reclamada nega tudo que está sendo alegado pela reclamante na inicial. Não é possível fazer defesa genérica dessa forma. E aí, a professora Berman, ela propõe a elaboração da defesa, dividindo a defesa em 7 partes, né? E aí, já eu vou mostrar um modelo para vocês proposto pelo professor Stucci. A professora Marcia Sanz Berman, ela propõe que a defesa tem que ter 7 partes. Primeiro, o endereçamento. Segundo, a qualificação. Terceiro, um breve resumo, né? Uma breve síntese da inicial. Quarto, as preliminares, né, se for o caso. Quinto, a prejudicial de mérito, né, se for o caso. 6, aí a defesa em si, né, do mérito. E 7, você vai fazer o pedido, né, notoriamente pedir para que seja julgado improcedente, né, a inicial, a reclamação proposta pela reclamante. E aí, com relação ao endereçamento, né, a professora Berman, ela diz que é importante endereçar corretamente, né, ao juízo onde tramita a ação. Então, uma vez que essa inicial já foi distribuída pelo reclamante, né, ou para o seu advogado, você já sabe em qual vara do trabalho que esse processo está tramitando. Isso para o caso da comarca em que você atua ter mais de uma vara do trabalho, né, você vai fazer o endereçamento indicando, né, fazendo essa indicação correta do juízo em que tramita a ação. Com relação à qualificação, né, aqui a gente vai lembrar que você está pela reclamada, mesmo que a reclamante já tenha, né, te qualificado ali na reclamação dela, na inicial, é bom que você refaça a qualificação da reclamada, né, da parte que você representa, que geralmente é uma pessoa jurídica, mas pode ser uma pessoa física também, né? Às vezes a parte contrária, por exemplo, é uma doméstica que está processando a patroa. Então é importante que você qualifique a reclamada direitinho na posição de advogado da reclamada, né, com o nome completo, ao CNPJ, né, o CPF se for o caso, né, a razão social e por aí vai. Então, pode ser que alguma informação indicada pela reclamante esteja incorreta, né, equivocada. É importante, até pela boa-fé processual, que você qualifique devidamente aquela parte que você está representando, que aqui na contestação é reclamada. Em um terceiro momento, você vai incluir na sua contestação trabalhista, né, um resumo ou uma breve síntese da inicial. E aí a professora Marcia Berman, ela pontua, né, que tão importante quanto a matéria de mérito que está sendo discutida, né, é o entendimento do juiz ou do tribunal a respeito da matéria mencionada. Então, é bom que você faça um breve resumo, né, dos fatos de maneira concisa e direta, de modo a facilitar, né, a compreensão do leitor. Cuidado para você, na hora de fazer essa breve narração, né, no meio que dá razão para a reclamante. É bom que você coloque assim: alega a reclamante que sustenta a reclamante uma suposta, por exemplo, existência de vínculo empregatício. Então você vai fazer um breve resumo, mas assim, usando sutilmente elementos que enfraqueçam a argumentação do reclamante, mas de forma bem breve. Em seguida, né, você vai
abrir um tópico aí para as preliminares, se for o caso, né? Aí a professora Berman, ela nos explica que as preliminares são objeções levantadas antes do mérito e que devem ser apreciadas de plano pelo juiz. Elas estão previstas lá no artigo 337 do CPC. Eu não vou aqui comentar cada uma, eu vou só fazer uma leitura, né? Porque isso aí é objeto de estudo do processo civil, mas basicamente está falando, né, o artigo 337 fala que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, primeiro, a inexistência, né, ou a nulidade da citação, inciso segundo, incompetência absoluta e relativa, inciso terceiro, incorreção do valor da causa, inciso quarto, inépcia da inicial, inciso quinto, perempção, inciso sexto, litispendência, sétimo, coisa julgada, oitavo, conexão, nono, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, décimo, convenção de arbitragem, 11, ausência de legitimidade ou interesse processual, 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, 13, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Claro que se você só vai abrir uma preliminar, né, invocando aí algum desses incisos do artigo 337 do CPC, se for o caso, né, se você achar que cabe. Dois exemplos muito comuns, né, são, por exemplo, a inépcia da petição inicial, né, se for o caso a inicial da reclamação, né, proposta aí pelo reclamante, se ela estiver confusa, né, contraditória e tudo, e eventualmente uma preliminar de indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, né? Aí você pode observar aí as normas, as novas, né, os novos parâmetros para essa definição de acordo com a reforma, mas é só se couber no caso concreto. Em um quinto momento, você pode invocar aí uma prejudicial de mérito, né, referente à prescrição. A prescrição deve ser arguida como matéria de defesa. Então, você vai lembrar que o artigo 7º, né, inciso 29 da Constituição, quando fala lá sobre os direitos do trabalhador, ele diz que quando o contrato de trabalho é encerrado, né, que o trabalhador ele tem até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, né, para reivindicar os créditos que não foram pagos nos últimos 5 anos. Então é bom que você observe aí, né, se existe alguma situação de prescrição para você poder abrir um tópico, né, de prejudicial do mérito. Depois leia o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, e também a súmula 153 do TST, que diz, né, que não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Então, você, logo que for fazer a sua defesa, né, se houver aí prescrição, você já tem que abrir um tópico informando essa condição, né, para o juiz. Sexto item, né, o mérito. Aí sim, a defesa de mérito, a professora Berman, ela até nos define como aquela que se volta contra a pretensão do reclamante. Então, você vai item por item, por isso que você, na hora de fazer a contestação, tem que ler a inicial com muito cuidado. Você vai pegar item por item dos tópicos que estão sendo alegados, né, contra a reclamada aqui, que é a sua cliente ou seu cliente, e você vai criar aí, né, um tópico para cada um deles, desconstituindo, né, e fazendo a remissão a provas aí que vão desconstituir as alegações do reclamante. E aí, no curso de prática trabalhista que eu falei para vocês, a professora Márcia Sanz Berman, ela até dá algumas dicas para a confecção da contestação. Eu vou reproduzir para vocês. Ela fala que você tem que fazer uma leitura detalhada das alegações do reclamante, que você vai fazer, né, uma breve exposição das alegações do reclamante, você vai fazer a impugnação dos fatos de forma específica, né, vai fazer a impugnação dos documentos juntados de uma forma específica, você vai apresentar as alegações, né, indicar fatos aí que provam que o que está sendo invocado, o que está sendo alegado pelo reclamante não condiz com a realidade, né, daquela relação de trabalho. Você vai apresentar o direito, né, doutrina, jurisprudência, legislação que coaduna com a sua tese de defesa e vai fazer uma breve conclusão, né, um fechamento aí dessa parte do mérito. E por fim, o item 7, né, o pedido, você vai pedir que sejam julgados
improcedente, que seja julgada improcedentes todos os pedidos, né, que estão sendo feitos pelo reclamante ou pela reclamante na inicial, ok? Né, por ser matéria de defesa. Agora eu vou mostrar para vocês uma estrutura proposta pelo professor Stusch, né, um roteiro para elaboração da contestação e um modelo de peça comentado. Então, olha só, pessoal, esse roteiro está na obra de prática trabalhista do professor Vitor Hugo Nazário Stusch. Isso aqui é uma obra em meio eletrônica adquirida legalmente, viu? Por meio daquele portal, né, a Minha Biblioteca. Eu tenho acesso, então eu estou mostrando só um trechinho para vocês, para fins didáticos. Se vocês tiverem interesse, compra o livro aqui embaixo, clica na obra, que é um excelente investimento. Então, olha só, o roteiro, né, a peça é a contestação, ele indica aí a fundamentação legal, que é o 847 com 336 e seguintes. A hipótese de cabimento, né, é para você contestar a reclamação trabalhista, né, apresentar a defesa de mérito. Aí tem um modelo de endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da X vara do trabalho. Claro que você vai indicar a vara do trabalho, né, na qual caiu a inicial, para onde a inicial foi sorteada, né, foi distribuída. Do vara do trabalho, você vai indicar a comarca, né, naturalmente. As partes são chamadas de reclamante e reclamado. O prazo, né, ela é apresentada em audiência, mas pode ser apresentada na forma escrita pelo PJE até a audiência. Não há preparo, né? O procedimento, de acordo com a CLT, 20 minutos em audiência, mas pela prática você vai apresentar da forma escrita em audiência. Quando tinha um processo físico, a gente literalmente levava a defesa escrita impressa, né? E se não havia acordo, nós entregávamos a defesa para o juiz analisar, que dava vista, né, para o reclamante, né? Você entregava a defesa da reclamada, o juiz abria vista para o reclamante, mas hoje você junta antes pelo PJE, ok? E aqui a gente tem, naturalmente, um modelo de contestação, né? Aí a gente tem a estrutura, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara X, da comarca, tal, né? Ou a indicação da região, se for o caso. Lembrando que você não precisa chamar o juiz de doutor, né? Excelentíssimo já é o pronome de tratamento que é devido para o juiz, mas alguns autores, né, indicam aí que você peque pelo preciosismo, né? Melhor dessa forma, o espaço de 10 linhas, especialmente na prova da OAB, você tem que deixar esse espaço, a indicação do número do processo. Afinal de contas, você já tem esse número do processo, né? Quando a inicial é distribuída, o número do processo é atribuído. Então, aqui tem a qualificação, né? A preliminar, a prejudicial de mérito, a prescrição, a defesa do mérito. Tá vendo? Você vai, um por um, criar um tópico referente a cada uma das alegações da parte reclamante. Né? Ele indica esse tópico quinto aqui, da correção monetária dos juros de mora, né? Enfim, aí tem até uma breve explanação de por que ele indica a colocação deste tópico, depois vocês podem pausar e ler. Né? Pedir o indeferimento da justiça gratuita, né? Se for o caso. Ok? Compensação dos créditos pagos. Note que é uma estrutura um pouco diferente da professora anterior, porque nós mudamos o autor, né? Mas é só para vocês verem mesmo. E o pedido, né? Você sempre vai pedir para o juiz julgar totalmente improcedente a reclamatória, né? Ou os pedidos feitos pelo reclamante, ou a reclamatória ajuizada pelo reclamante. É bom que você indique também, as provas, né, que você pretende produzir. Né, a prova testemunhal, juntada de documentos, né, perício que for necessário. E aqui, né, você vai indicar, pedir deferimento, indicar o local e data, o nome e a OAB do advogado. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até mais.